Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um mini curso aqui no canal e nesse vídeo a gente vai conhecer o Spring AI, que é uma ferramenta fantástica que permite integrar aplicações Java com Spring Framework e Spring Boot a ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT, DeepSeek, Llama, Qwen e por aí vai. Então vai ser uma experiência fantástica, a gente vai aprender bastante coisa. Nós vamos começar entendendo o que é exatamente o Spring AI. Vamos criar um projeto com o Spring AI usando o Spring Initializer. Enfim, a gente vai seguir passo a passo integrando uma aplicação Spring Boot com o ChatGPT. O Spring AI é uma ferramenta fantástica e a gente vai entender melhor isso a partir de agora. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai ver o que é Spring AI. Para ver exatamente o que é Spring AI, vamos entrar no Google e vamos pesquisar por Spring Framework. Vamos clicar na segunda opção, Spring Home. E aqui a gente tem os diversos projetos relacionados ao ecossistema Spring. Existem diversos projetos para Spring, focados em microserviços, Reactive, Cloud, Web Apps e por aí vai. Aplicações serverlets, enfim. Aqui em cima você pode ver mais projetos, né? Tem aqui o Spring Boot, que é um dos projetos que está sobre o guarda-chuva do Spring Framework. Temos o Spring Cloud, que é para trabalhar com microserviços. Spring Cloud Data Flow também. Spring Data para trabalhar com banco de dados. Integration, Batch, Security para prover segurança. E aqui está o Spring AI. E além dele, existem outros projetos. Você pode clicar em View All Projects, você vai ver que tem todos esses projetos aqui que estão sob o guarda-chuva da Fundação Spring e o mais novo deles, provavelmente, é o projeto Spring AI, que inclusive ainda não tem uma versão estável, ainda não tem uma versão definitiva. A gente está na versão 1.0.0 e ainda é milestone até hoje. Beleza, aqui tem um overview sobre o Spring AI, suas funcionalidades, como ele trabalha, as funcionalidades que ele suporta, que é Chat Completion, Text to Image, transcrição de áudio, texto para áudio, moderação e por aí vai. E aqui tem todos os detalhes a respeito dele e como você pode começar a trabalhar com Spring AI. Um detalhe, pessoal, é que isso aqui está mudando muito rapidamente, então toda semana, a cada 15 dias, 20 dias, surge alguma coisa nova relacionada a AI e está sempre mudando. Talvez por isso ainda não tenha uma versão estável do Spring AI. E esse layout pode mudar com o tempo, então você pode entrar aqui e pode ter outras coisas. Mas em essência é isso. Vamos clicar aqui sobre o Spring AI para a gente ver mais. Aqui na aba Learn, a gente tem a opção Reference Doc e o API Docs. Você pode conferir aqui o API Docs, que é o Javadoc do projeto. E aqui você vai ver que a gente está na versão 1.0.0 Snapshot. Mas a gente não usa Snapshot em desenvolvimento, a gente usa no máximo Milestones ou Release Candidates, que são os últimos relativamente estáveis. Beleza. E aqui a gente tem o Reference Doc. Vamos clicar sobre esse Reference Doc, que é a documentação efetivamente. Tem aquele mesmo diagrama, né, explicando um pouco melhor. Temos os conceitos de AI, e aqui ele explica o que são modelos, que é os grandes modelos de dados, os LLMs, o que são prompts, que são os inputs de dados que você passa para os LLMs ou para os modelos de dados. Aqui são os prompts templates, que são aquele template que você deixa pré-pronto e na hora de invocar o modelo você seta algumas variáveis, embeddings, enfim. E aqui os tokens. Tenha em mente que os tokens são muito importantes porque é através deles que eles vão calcular o quanto você vai pagar para usar a API do ChatGPT. E aqui a gente tem um exemplo de um texto
e como o ChatGPT e as outras AIs dividem esse texto em diversos tokens. Enfim, cada palavra, cada sílaba, tudo vira um token. E é assim que a IA é treinada. Vamos voltar o zoom aqui um pouco menos, né? E aqui tem toda a documentação. E claro, você deve explorar isso daqui para se aprofundar em tudo que você vai aprender aqui. O Spring AI possui integração com o ChatGPT, que é provavelmente o mais popular, com o Gemini, com o Grok. Provavelmente, muito em breve, vai ter integração também com o DeepSeek. Já tem também integração com o DeepSeek, mas ainda precisa usar o Llama para poder fazer essa intermediação. Então não é tão simples quanto integrar com o ChatGPT. Aqui tem o Get Started, vamos conferir o Get Started. Aqui ele fala que a versão 1.0 Milestone 6 está disponível no Maven Central. A gente pode ir lá no Maven Central e conferir, né? Maven Central. Na verdade, eu gosto mais de usar o MVN Repository. E a gente pode pesquisar aqui por Spring AI. Ok, Spring AI Core. Vamos clicar sobre esse carinha aqui. E aqui a gente vê que está na versão 1.0 Milestone 6. Então pode ser que quando você estiver assistindo essa aula já exista a versão 1.0.0. E aí você pode usar, não precisa usar uma que tem esse M6 não, viu? Essas versões Milestone 6 são um pouco mais estáveis, mas ainda assim existem instabilidades nela. Vamos clicar sobre esse cara aqui e aqui está a dependência para Gradle e para Maven. A gente vai usar como Maven, mas a gente não vai copiar daqui não. Vamos entender mais um pouquinho aqui sobre o projeto. Para usar esse cara, como a gente está usando o Milestone, a gente precisa adicionar os repositórios dos Milestones ao POM do Maven. A gente vai entender isso melhor depois. Gerenciamento de dependências. Aqui tem a página de Sample Projects, onde você pode aprender um pouco mais sobre o Spring AI e construir alguns projetos. Aqui tem a documentação, enfim. Voltando aqui no Overview. Chat Completion. Aqui tem a comparação entre os diferentes tipos de modelos, Chat Models Comparison. E aqui tem todas as ferramentas que ele suporta. Já aparece aqui o DeepSeek, usando um proxy do OpenAI. Temos o provider para Anthropic Cloud, Azure OpenAI, DeepSeek através de um proxy do OpenAI, Vertex AI para Gemini, Grok, não o Grok do Elon Musk, Hugging Face, Mistral AI, Minimax, Moonshot, NVIDIA OpenAI Proxy e por aí vai. Enfim, tem diversos tipos de modelos suportados. Bom, pessoal, é isso. Acho que resumindo absurdamente o que é o Spring AI, Spring AI é uma forma simplificada de que você possa integrar IA às suas aplicações, seja usando o ChatGPT ou o Gemini ou em breve DeepSeek também, com integração mais facilitada. Enfim, através desse cara aqui, talvez seja a melhor forma de você começar a usar AI nos seus projetos. Você não precisa começar de cara construindo o seu próprio LLM e todas essas coisas, mas você pode usar o que já existe e aí, aos poucos ir aprendendo um pouco mais, se aprofundando mais na AI. Essa é a ferramenta da Spring, ainda está em desenvolvimento, então espere que vão ocorrer mudanças o tempo todo. Provavelmente daqui a 5, 6 meses vai ter alguém aqui falando que está desatualizado e o importante, pessoal, é fixar os conceitos. O mais importante de tudo são os conceitos, porque aprendendo os conceitos você vai conseguir usar qualquer versão, qualquer tipo de tecnologia. Vamos conhecer o projeto que a gente vai implementar a partir dessa sessão. A gente vai começar implementando um serviço para
conversar com a AI. Então, você vai setar um prompt aqui, por exemplo, what's your name? E você pergunta para a AI. E aí ele fala que ele é chamado ChatGPT e me pergunta como eu posso te ajudar hoje. Which is capital of Korea? South Korea. E aqui você pergunta para ele e ele fala que a capital da Coreia é Seul. A Coreia do Sul é Seul. Então aqui você faz perguntas básicas para o serviço que a gente está consumindo do ChatGPT. Na outra aba a gente tem uma ferramenta que gera receitas. Aqui a gente usa conceitos de prompt engineering e no back-end a gente vai montar um prompt dinâmico a partir do que a gente passar como parâmetro. Então a gente passa aqui parâmetros, por exemplo, vamos pensar em alguns parâmetros aqui. Black beans, os ingredientes, corn, avocado e eu acho que é suficiente. Cozinha mexicana, restrições, vamos colocar aqui glútens. E vamos clicar em Generate. E aí está a receita gerada. Esse é o segundo endpoint que a gente vai implementar e ele vai usar conceitos de prompt engineering. E por fim, a gente vai ter o gerador de imagens. Então vamos colocar aqui cute rabbit. Generate image. Esse processo demora um pouco, então temos que aguardar o processo e aí está o coelhinho gerado. Perfeito, pessoal. É esse o projeto que a gente vai implementar. A gente vai começar nessa sessão o processo de integração e na próxima a gente vai construir a API e na sessão seguinte a gente vai construir o client React que vai consumir essa API. E aqui a gente pode renderizar uma ou mais imagens. No caso, eu estou usando apenas uma, porque a cada imagem que eu gero me custa 8 centavos de dólar. E como nós vamos fazer muitos testes, é bem fácil a gente gastar muito dinheiro gerando imagens aí só para testar. Beleza? Mas a ideia é pegar o conceito e aprender como funciona. Nessa aula, a gente vai criar o nosso projeto. Para isso, vamos acessar o Google e vamos pesquisar por Spring Initializer, ou você pode digitar start.spring.io, que você vai chegar nessa mesma tela aqui. Vou expandir um pouquinho aqui a fonte. E o que a gente vai fazer, pessoal? Aqui a gente vai definir as configurações do projeto. O gerenciador de dependências vai ser o Maven. A linguagem vai ser Kotlin. E você vai escolher a versão do Spring Boot 3.4.4. Leandro, mas não é melhor escolher o 3.5.0? Bom, pessoal, o 3.5.0 é Snapshot, então não é a versão estável. Não recomendo usar versões estáveis. Elas possuem builds diários, então às vezes funciona de manhã e à tarde pode já não funcionar mais. Então não é uma versão recomendável. Essa versão 3.5.0 M3 de Milestone 3 é um pouco mais estável, mas também não é recomendável. E se você quiser saber qual versão utilizar no Spring Boot, eu preparei esse post aqui em que eu explico o guia definitivo sobre as versões do Spring Boot. Vou deixar o link nos recursos, é só você dar uma conferida. Lá eu explico tudo sobre cada uma dessas versões
e por que você não deve usar M3, nem snapshots, nem nada disso. Beleza, aqui no Project Metadata a gente vai escolher o Group ID. O Group ID é o domínio reverso. E no meu blog também eu explico por que a gente usa o domínio reverso nos nomes de pacotes de linguagem Java e outras linguagens para JVM. Vou colocar aqui br.com.erudium. O nome do artefato vai ser Spring-AI-Erudium. O name a gente pode deixar assim, descrição a gente não precisa. Package name a gente pode tirar isso aqui. O empacotamento vai ser o padrão mesmo, jar. O Java, aqui tem o Java 24, mas essa versão do Java não é LTS, não é Long Term Support. Não recomendo usar versões não LTS. Versões LTS são mantidas por vários anos, então você vai ter suporte por um período mais longo. Inclusive, se você reparar aqui, do 17 pula para o 21, e todas as versões que existiam entre o 17 e o 21, o que aconteceu com elas? Bom, todas essas versões, pessoal, não são LTS, por isso elas são removidas. Possivelmente algumas delas ainda funcionam e ainda têm suporte, mas deve perder esse suporte em breve. Entre o 21 e o 24 também não são LTS, inclusive o 24 também não é. Quando lançarem em setembro desse ano, setembro de 2025, vão lançar o Java 25. Esse vai ser LTS, nesse caso você pode usar. Beleza, escolhemos essa versão aqui. E se você ficou na dúvida sobre isso, eu preparei esse post aqui também, em que eu explico tudo o que você precisa saber sobre as versões do Java. E aí é só você estudar um pouco mais sobre isso, que você vai entender por que não deve usar. Perfeito, definido. Agora, pessoal, a gente vai voltar aqui em Add Dependencies e vamos pesquisar por AI. E tem suporte para diversas tecnologias de AI, por exemplo, Azure AI, Mistral, Stability AI, Anthropic Cloud, Azure OpenAI e por aí vai. E o que interessa para a gente é só o OpenAI. Clique sobre ele, ele adiciona essa dependência aqui e a gente também precisa do Spring Web. Então, adicionamos o Spring Web também. Perfeito. Montado o projeto, você pode explorar e ver como está ficando o projeto, né? Aqui você tem o POM da aplicação. O POM é onde a gente define as configurações da aplicação e as dependências do projeto. E aqui, pessoal, você muda a versão do Spring Boot, por exemplo. É aqui que você gerencia as dependências e versões do seu projeto. Então, vou fechar aqui, Close, ESC. Hoje a gente tem a versão 3.4.4. E se você quer ter um comportamento próximo do que eu estou fazendo aqui e ter garantia de que você não vai perder tempo pesquisando na internet ou no ChatGPT como resolver bugs, eu recomendo que você utilize a mesma versão que eu. Possivelmente, quando você estiver fazendo essa aula, já não deve mais aparecer aqui a versão 3.4.4. Aí você vai no pom.xml e muda manualmente para 3.4.4. Você vai conseguir aproveitar melhor o curso dessa maneira. Perfeito, tudo definido, você vai clicar em Generate. Isso vai gerar um arquivo zip, você vai salvar ele na pasta onde você vai gerenciar o código. Vou abrir na pasta e aqui está o código, compactado, evidentemente. Beleza? Eu vou extrair esse código aqui. Vamos voltar um diretório aqui e vamos extraí-lo. Ok. Vou pegar esse zip e vou recortá-lo. Perfeito. Vamos acessar essa pasta aqui. O zip eu vou deixar nos recursos para vocês. E eu vou apagar tudo isso aqui. Só nos interessa SRC e POM. Os demais a gente pode simplesmente apagar.
Vou copiar esse caminho e nós vamos até a IntelliJ. Open, colo o caminho e clico no pom.xml. Open, ele vai me perguntar se eu quero abrir como arquivo ou como projeto. Eu quero abrir como arquivo, então Open as Project. Ok, projeto importado. Se você reparar, é um projeto Spring Boot padrão, né? Aqui está a pasta Kotlin, aqui está a pasta Resources e aqui está o POM. Se você criou o projeto em uma versão superior do Spring Boot, abra o arquivo pom.xml e sete 3.4.4, que você vai conseguir aproveitar melhor o curso. E é isso. O Application Properties eu normalmente não gosto de usar dessa maneira, então vou renomeá-lo. Para isso, Shift F6. E ao invés de Properties, eu vou usar como YAML. Pode ser YAML ou YML apenas. Ok. E nós vamos formatar isso daqui como YAML, né? Então, dois pontos, Enter. Dois pontos, Enter. E aqui, dois pontos, Spring AI Erútil. Beleza, agora é um arquivo YAML. Esses templates e statics a gente pode apagar. Delete. Aqui tem o pacote de testes. A gente vai apagar esse teste. O foco aqui não é teste, então vou remover. Aqui a gente tem o Spring AI Erútil, que é o main da aplicação. Eu vou renomear esse cara e vou chamá-lo de Startup. Por que eu gosto de colocar sempre Startup? Porque assim, todo mundo que for manter o código vai saber que esse cara aqui, evidentemente, é o ponto de inicialização da aplicação. Por falar nisso, vamos tentar inicializar a aplicação. Vamos clicar no Play. Você pode clicar com o direito sobre Startup, Run Startup KT. Pode vir aqui em Current File e selecionar o Play. Pode vir aqui nesse Play aqui do lado também. De qualquer dessas maneiras vai funcionar. E aqui ele fala que ocorreu um erro porque ele falhou ao instanciar o bin. Vamos ver o nome do bin aqui. OpenAI Chat Model. Por que falhou? Porque a OpenAI Key precisa ser setada e para fazer isso a gente precisa usar a propriedade de conexão Spring AI OpenAI API Key. Só depois que a gente fizer isso que vai funcionar. Só que nós ainda não temos essa API Key, então a gente precisa criar essa API Key que vai nos permitir acessar os serviços da OpenAI. E é isso que a gente vai fazer na próxima aula. Na próxima aula a gente vai acessar a plataforma da OpenAI, vamos criar essa API Key para que a gente possa prosseguir com o projeto. Fala pessoal, beleza? Para consumir essa API, para usar o que a gente faz aqui no Playground, no Postman ou em qualquer que seja a linguagem de programação, a gente precisa criar uma secret. Essa secret é uma forma de você se autenticar na API do ChatGPT. Para isso, você vai vir aqui em Personal e você vai clicar em View API Keys. Beleza? Está abrindo aqui a aba de API Keys. Perfeito, aqui eu já tenho uma API Key criada. Para criar uma API Key é o mesmo processo, você vai vir aqui em Create New, e aí você define o nome da sua API Key, Full Guess, e aí você clica em Create Secret Key. Ele vai criar a secret para você e vai copiar ela para a memória. Você vai pegar isso e vai salvar em um arquivo de texto para você utilizar posteriormente, beleza? Sem fazer isso, você não vai conseguir fazer requisições para a API do ChatGPT, seja através do Postman ou seja através de qualquer que seja a linguagem ou framework. Você precisa disso para poder
conseguir testar. Então, faz esse processo, clica aqui em Create Secret Key, copia para um bloco de notas e deixa isso guardado, porque você vai precisar. Continuando nessa aula, a gente vai criar uma variável de ambiente para armazenar a nossa API Key. A gente pode copiar a API Key, eu ainda estou na mesma tela de quando a gente criou a API Key, e você deve salvar ela em um arquivo de texto, alguma coisa assim, para poder utilizar depois. Vou copiar, clicando no botão Copy, ou você pode copiar do arquivo de texto. Vamos vir na busca e vamos digitar env. Edit System Environment Variables, Environment Variables, e aqui em System Variables, a gente vai clicar em New. Vamos colar o valor da variável e também vamos definir o nome dessa variável. E o nome dessa variável vai ser OpenAI API Key. Vamos clicar em OK e OK novamente. OK mais uma vez. Vamos abrir o CMD. Vou expandir um pouco aqui. Echo, espaço, percentual, OpenAI API Key, percentual de novo, e vou teclar Enter. Se tiver tudo correto, vai imprimir o valor da variável aqui. OK, variável impressa. E agora a gente já pode usar ela para integrar a nossa aplicação com a OpenAI e os serviços do ChatGPT. A gente criou a nossa variável de ambiente. Agora a gente pode setar a propriedade, né? Então, para isso, a gente pode copiar o nome da propriedade aqui do próprio log, né? Beleza? Ctrl C. Então, você vem aqui e confere no log. Aqui tem a exceção do último problema e um detalhe que é muito importante quando vocês forem me mandar dúvidas é me mandar o caused by. Sem o caused by eu não consigo fazer mágica, eu não consigo adivinhar o que pode estar acontecendo. O caused by, como o próprio nome diz, é o que causou a exceção. Então, sempre que forem me mandar a exceção, se possível, copie o log como texto e me envie. Beleza. Voltando aqui para o nosso application YAML, a gente pode colar essa nova propriedade aqui. Ctrl Home, Ctrl V, e ele já formata corretamente. Beleza? E não formatou totalmente da forma correta, porque eu esqueci um Y aqui. Ó. Na hora que eu copiei, eu cortei o Y fora. E a gente vai colocar aqui o nome da variável exatamente da maneira que a gente definiu. Vou copiar aqui o nome da variável para não errarmos na digitação. Né? Então, vou copiar o valor da propriedade, cifrão, abre, fecha chaves e você cola o nome da OpenAI API Key. Perfeito, vamos inicializar a aplicação e aqui você deve ter muito cuidado para colocar o nome exatamente igual, né? E vamos tentar executar novamente a aplicação. Play. E agora sim, a aplicação subiu sem nenhum problema, não tem nenhum alerta nem nada e está funcionando. Claro, nós não estamos expondo nenhum endpoint, então não tenho que testar, né, no momento. Mas já se conectou à OpenAI. Perfeito, definimos a API Key, está tudo correto. Caso você tenha um resultado diferente desse, caso você tente executar a aplicação e aconteça algum problema ou você não tenha um log similar a esse daqui, significa que ele não conseguiu pegar a OpenAI API Key. E o que você tem que fazer? Você vai verificar se não adicionou um espaço aqui, ou aqui, ou aqui no meio também. Tudo isso vai impactar um caractere
Um único caractere pode colocar tudo a perder. Outro ponto que você deve verificar, se você adicionou a variável de ambiente pelo Windows, é se a IDE obteve realmente a variável. Pode ser necessário que você feche a IDE e abra novamente para que ela recarregue e consiga carregar essa variável de ambiente. Se você tiver setado pela IntelliJ e mesmo assim você está tendo problemas, significa que tem alguma coisa errada na definição da sua key. Ou você colocou um espaço antes ou depois, ou você inseriu um caractere extra no meio, enfim, ou você colocou um espaço. Tudo isso é pontos que você deve verificar, caso você não tenha esse mesmo resultado que eu tive. Por hora, nós precisamos setar apenas essa propriedade API Key, mas eventualmente você pode precisar adicionar outras propriedades, dependendo do seu projeto, claro. E para ver quais são essas propriedades, você pode vir aqui em Spring AI, Overview, Get Started. Vamos descer aqui. Chat Models. E aí você escolhe qual é a ferramenta que você está utilizando. No nosso caso, nós estamos usando a OpenAI. Clicamos sobre ela. Aqui ele fala do pré-requisito, né, da API Key, que é obrigatória. Tem essas outras propriedades aqui que você pode adicionar, de retry, de backoff e por aí vai. Tem também a base URL, além da API Key, né, e duas outras propriedades opcionais. Uma delas é o Organization ID e o outro é o Project ID. Dependendo, pode ser que a sua organização tenha suborganizações dentro dela e aí ela divide o acesso à API da OpenAI por organização ou por projeto. Aí você vai setar de acordo com isto, de acordo com o projeto, né? Aqui tem mais algumas propriedades e você pode conferir para que cada uma delas serve. Recomendo que você dê uma estudada sobre elas. Uma dessas propriedades é OpenAI Chat Models. Então, eu posso copiar isso daqui e é através dessa propriedade aqui que você seta qual modelo LLM você vai utilizar. Por exemplo, o GPT-4o Mini, GPT-4o, 4o Mini de novo, né? GPT-4 Turbo, GPT 3.5, que eu acho que já foi descontinuado. Enfim, todos esses modelos. Todas essas propriedades aqui você pode setar no projeto. Claro, vai depender de que direção o seu projeto vai tomar, né? Mas, para mim, o que importa, por enquanto, são essas propriedades que a gente já viu. Claro, voltando aqui, a gente pode adicionar também o modelo, né? Então, você vem aqui, Model, e seta o modelo que você vai usar no projeto inteiro. Pode ser, por exemplo, voltando, GPT-4 ou você pode vir aqui, copia e seta aqui. Mas a gente não vai adotar essa abordagem, a gente prefere setar esses caras manualmente no projeto e quando for necessário ajustar, né? Ou você pode deixar aqui e sobrescrever também, que vai funcionar da mesma maneira. Então, eu vou comentar para que você tenha acesso e, se precisar, saber como ajustar. Mas nós não vamos adotar essa abordagem. Beleza. E é isso, pessoal. Continuando, nessa aula, a gente vai efetivamente integrar a nossa aplicação com a OpenAI. A gente vai criar o nosso primeiro serviço que vai consumir os serviços da OpenAI. Para isso, a gente precisa da OpenAI Key definida. A gente já fez isso nas aulas anteriores. Se você andou pulando aula, assista essas aulas. E é isso. Agora, a gente vai para a documentação da OpenAI. E aqui, se você tiver no início, você vai vir em Overview, Get Started, vai descer até o final aqui, Chat Models, você vai escolher a ferramenta de AI que você vai consumir, nós vamos escolher OpenAI, e aqui estão os pré-requisitos, né?
dependência que precisa adicionar, propriedades, como a gente já viu, e por aí vai. Vamos descer até o finalzinho e aqui a gente tem um exemplo de código Java com Spring AI que se integra com a OpenAI API. Aqui a gente tem o código, né? Chat Response, que é a resposta, o objeto de resposta da OpenAI, convertido de JSON para objeto, né? Aqui está o objeto response, né? Armazenado em um objeto chamado response. Aqui a gente tem o chat model. Existem diversos tipos de comunicação com a OpenAI. Existe o model para imagem, outro para transcrição de voz para texto, outro para chat e por aí vai. E aí a gente faz a invocação desse modelo, passando como parâmetro o prompt. O prompt é essa mensagem aqui, simplificando bastante essa mensagem aqui. Então é como se eu fosse no ChatGPT e setasse esse parâmetro aqui. Gere nome de 5 piratas famosos. Enter. E ele vai me devolver a resposta. Então, esse cara aqui é o prompt e isso aqui é a resposta do meu prompt. Isso aqui no mundo REST vira uma request e isso aqui uma response. Tudo isso aqui contam tokens. Então, se você não viu as aulas introdutórias sobre o que são tokens, é bom que você assista, porque é através deles que você vai ser cobrado para usar a API. Voltando para o código, aqui a gente tem as options, OpenAI Chat Options Builder. A gente escolhe o modelo, que no caso é o GPT-4 ou a gente pode escolher os modelos disponíveis no ChatGPT, né? No caso, a gente vai usar esse daqui. Poderia ser o 3.5, pode ser o 4.5 e por aí vai. Mas, por hora, a gente vai manter esse daqui. Temperatura, que começa em 0 e vai até 10. Quanto maior esse número, mais criativo ele vai ser e, consequentemente, ele pode gerar respostas que não fazem um certo sentido. Beleza, então vamos copiar esse código aqui. E nós vamos para a IntelliJ. Voltando aqui, pessoal, nós vamos criar um serviço. A gente tem aqui o BR com Erudio, new, package, BR com Erudio, service. Vou clicar com o direito, new, Kotlin class file. Vou definir o nome dessa classe, que vai ser chat service. Perfeito, definido o serviço, a gente vai anotar ele com um @service. E no construtor desse cara, a gente vai injetar o chat model. Então, private vol chat model. 2.chat model, como ele sugeriu aqui. E é isso. Assim a gente injeta o serviço do Spring AI para Chat Model. Perfeito. E a gente vai criar uma função, uma function que devolve uma resposta. Então, fun chamada, vou chamar só de getResponse, só para a gente testar. GetResponse vai receber como parâmetro o prompt, conforme ele sugeriu aqui, ó, do Spring AI também, do tipo string. E aqui a gente vai adicionar uma interrogação. Esse cara vai retornar também string, interrogação também. Abre e fecha chaves e vai retornar um chat model ponto call, recebendo como parâmetro o prompt. E o que significa essa interrogação aqui, pessoal? Essa interrogação significa que esse parâmetro pode ser nulo. Então, a gente está permitindo que seja nulo.
Se eu não passar essa interrogação, então significa que isso aqui nunca vai poder ser nulo. No Kotlin é isso que ele quer dizer. Beleza. Então, definida a function, nós poderíamos colar aquele código aqui, que é um pouquinho mais complexo, mas por hora não é o que a gente pretende fazer, né? Aqui, se você reparar, ele faz uma chamada também, passando o prompt, que é a mensagem, né? Só que o prompt dele é um pouco mais complexo, né? Ele passa um objeto prompt mesmo, passando diversos outros parâmetros. No caso, por hora, a gente não vai usar isso. Beleza. E nós podemos criar agora o controller. É ele que vai efetivamente expor o nosso endpoint REST. Então, vamos clicar com o direito, BR com Erudio, New Package, BR com Erudio, Controller. Enter. Dentro de Controller, a gente vai criar uma nova classe, Kotlin Class File, Generative, AI, Controller. Vamos anotar esse cara como um @hashController. Ok, do org Spring Framework WebBind Annotation. E é isso. Esse cara vai receber no construtor a injeção do chat service, né? Então a gente criou o chat service e a gente precisa injetar ele. Então, private vol chat service. Aqui é só val chat service. A gente poderia chamar ele de service, mas a gente vai ter outros serviços também nessa classe, então a gente vai chamá-lo de chat service. Ok, o tipo é evidentemente chat service. Perfeito, pessoal. Agora falta criar o método que vai expor o endpoint. Para isso, vamos criar uma função fun getResponse. Você pode colocar um nome mais inteligente. Vou chamá-lo de askAI. E esse askAI vai receber como parâmetro os mesmos parâmetros que a gente passa aqui para chat service, que é isso aqui, ó. Exatamente a mesma informação. A gente vai retornar exatamente isso aqui. Ok, precisamos fechar a chave também, né? E aqui a gente adiciona o retorno. Return chat service ponto getResponse, passando a string prompt como parâmetro. Ok, isso aqui já vai ser suficiente. Claro, a gente precisa anotar esse cara com um @getMapping. E eu vou chamar esse path de ask-AI. Ok, que é fazer perguntas para AI. E é isso, pessoal. Está implementado a nossa primeira integração. A nossa aplicação subiu e a gente vai fazer essa mesma pergunta que a gente fez no ChatGPT para nossa aplicação através do navegador e depois a gente vai para o Postman. Como é a operação do tipo GET, a gente pode fazer essa requisição através do browser. Então, localhost 8080 e aqui a gente passa askAI, o nome do parâmetro, né? askAI, interrogação, o nome do parâmetro que é prompt e a gente vai gerar o nome de 5 famosos piratas. Enter. E ele devolve para mim a resposta com o nome dos 5 piratas famosos. Perfeito. Podemos copiar esse path aqui e a gente pode ir para o Postman. E lá a gente consegue visualizar isso um pouco melhor.
Perfeito, a gente tem um workspace criado aqui de integração com a AI. A gente vai criar um novo environment. Antes de criar esse novo environment, eu vou criar uma nova collection. REST API Basics. Beleza. E a gente pode deletar essas coleções que ele cria aqui. A gente não precisa disso. Ok, get data. Perfeito, esse base URL aqui a gente tem que definir ainda, né? Que vai ser isso daqui, ó, localhost 8080, Ctrl X, e a gente vai definir essa variável chamada base URL no environment. Novo environment. Ok. O nome do environment vai ser AI Environment. Ok, new variable vai ser aquela nova variável que nós precisamos adicionar aqui, ó, esse base URL. Ctrl C, colamos o nome dela aqui para não ter erro e salvamos. Perfeito. Podemos fechar isso daqui, escolher o environment, AI Environment. Quando eu faço isso, ele já consegue recuperar aqui o base URL. Perfeito. Por que isso é interessante, pessoal? Para que eu não tenha que ficar colocando sempre a base URL. E aqui a gente pode fazer a mesma pergunta que a gente fez no navegador, ou podemos fazer uma pergunta nova, ou melhor, podemos passar um novo prompt, né? Esse prompt eu posso setar através da URL aqui, ou eu posso setar aqui nos query params, que ele já vai montar a URL para mim certinha. Então, vamos definir aqui, vamos perguntar para ele, which is capital of China. Ok. Send. Capital da China é Beijing. Perfeito. Vamos ver a capital do Marrocos. Ok. Devolveu a resposta. Então, a gente está tendo as respostas corretamente. Vou passar um prompt um pouco mais complexo aqui. Vou passar um outro prompt aqui. Eu vou copiar, pessoal, para poder a gente ganhar tempo. Liste os feriados, as datas de feriados no Brasil em 2025. Ok. E aqui ele seta todos eles. E ele já seta como Markdown. Por quê, pessoal? Porque você pode embedar isso daqui em uma página HTML. E aí já vai formatar corretamente. Então, é muito bom nesse ponto. A nossa integração mais simples funcionou. Agora é o momento de partirmos para integrações mais complexas, né? A gente passa um prompt super simples e já atende. A gente já conseguiu fazer a primeira integração com a OpenAI. Agora é hora de fazer implementações um tanto quanto mais complexas. Até o momento, a gente usou os serviços da OpenAI, mas passando apenas a mensagem de prompt e nada mais. E pode ser interessante passar parâmetros para ele, né? Passar outras opções. Para fazer isso, eu vou duplicar esse cara, Ctrl D. Vou chamar esse cara de getResponse with options. E nós vamos na documentação do Spring AI novamente. E nós vamos copiar esse trecho de código aqui. Esse trecho de código está em Java, mas ao colar na IDE, ele já vai ser convertido para código Kotlin. Perfeito. Então, voltando para IntelliJ, vamos teclar Enter aqui e vamos colar. E perceba que rapidamente ele já converte em código Kotlin. Perfeito. O que esse cara recebe? Ele é o objeto prompt, né?
Nesse caso aqui, o objeto prompt está recebendo mais parâmetros, né? Ele recebe a mensagem que a gente está passando para OpenAI. No caso, a gente não vai deixar fixo, né? A gente vai passar o parâmetro que a gente recebe, que é o prompt, esse cara aqui. E aqui a gente passa o OpenAI Chat Options Builder. Esse Chat Options Builder recebe o model e a temperatura. Você pode passar mais parâmetros também, mas por enquanto a gente só precisa desses. Vamos abrir aqui o objeto Options. Eu estou acessando o código do próprio Spring AI. No seu caso, pode estar a versão compilada aqui. Aí vai aparecer aqui em cima para você baixar o código fonte original, não o decompilado. E aí ele te mostra todas as opções, né? Então aqui a gente tem as assinaturas, né? A gente usou essa primeira assinatura aqui. Agora a gente vai usar essa outra assinatura aqui, que recebe o conteúdo e recebe as opções. Existem também essas opções aqui, mas o que atende para a gente no momento é esta. Então, vamos fazer isso, né? Posso fechar o objeto prompt. Então, basicamente é isso, né? Isso aqui vai fazer uma requisição, da mesma maneira que a gente fazia, passando o prompt, no caso ele passa o objeto prompt, com as opções, né? E isso aqui nos retorna, vamos aqui no val e vamos clicar sobre ele com o scroll, isso me retorna um objeto chamado chatResponse. E esse chatResponse tem várias outras configurações aqui que a gente não precisa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que vem dentro desse chatResponse. O chatResponse é, como eu diria, um wrapper para o JSON retornado pela OpenAI. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o response e a gente vai pegar o conteúdo que está dentro de response. Response.output.text. E é isso, a gente só vai retornar o texto. Ok, agora vamos entender o que é esse modelo aqui, né? O que é esse modelo? Na prática, é aquilo que a gente viu lá na sessão teórica, só que como geralmente vocês pulam as aulas teóricas, eu vou mostrar para vocês novamente. Então, você vem aqui em Platform, OpenAI, /docs, /models. A gente já viu isso daqui. Se você estiver no início, na Home, você vai vir aqui em Models, e aí você vai chegar no mesmo lugar que eu estou. E esses são os modelos que a gente pode utilizar. Tem o GPT 4.5 Preview, O3 Mini, GPT-4o e outros modelos aqui. Por exemplo, O3 Mini, O1 Mini, O1, O1 Pro. Tem os Flagship Models. Enfim, tudo isso aqui são modelos LLM que você pode usar ao consumir a API do ChatGPT ou da OpenAI, melhor dizendo. Então, aqui a gente tem o modelo DALL-E, que é para geração de imagens, tem a versão 2 e 3. Texto para voz, que é esse GPT-4 ou Mini TTS, TTS1 e TTS1 HD. Todos eles são para conversão de texto em voz. Tem esses aqui para transcrição, que é o 4 ou Transcribe, 4 ou Mini Transcribe. E o Whisper, que é o que a gente vai utilizar. Temos esses modelos aqui para embeddings, moderação, enfim, tem diversos modelos que você pode utilizar. Além desses modelos, pessoal, existe outra coisa também que você pode conferir, são os parâmetros. Então, vamos voltar aqui em API Reference, clicamos sobre esse menu aqui do lado, perto do login, e a gente chega nessa área aqui. Aqui tem as responses, né? Introdução, autenticação, debugging, responses, streaming e por aí vai. Você vai clicar em Chat Completions, que é o modelo que a gente vai utilizar. São modelos de Chat Completions que a gente vai utilizar. Vamos clicar sobre essa opção. Aqui a gente tem exemplos de Chat Completion default, com input de imagem, com string, com funções, com log probes, enfim, tem diversas possibilidades que você pode utilizar. E aqui tem
o que você pode mandar no body da requisição. São os parâmetros que você pode mandar. Por exemplo, mensagens, o modelo, áudio, frequency penalty, function call, functions, enfim, todas essas possibilidades aqui. Número máximo de tokens que você quer que gere. Nesse caso, ele já foi depreciado e atualmente usa-se o Max Completion Tokens. Metadata, enfim, todos esses parâmetros aqui que você pode utilizar. O N, esse N pode ser usado, por exemplo, se você for gerar imagens e você quer gerar uma ou mais imagens. Se você não especificar, ele vai gerar apenas uma. Se você setar, ele vai gerar mais de uma imagem. Claro, tem um custo por isso, né? Enfim, todas essas informações aqui que são referentes aos parâmetros da API e que, evidentemente, a gente pode setar na IDE. Então, se você vier aqui, teclar Enter e digitar ponto, tem o N, tem o Frequency Penalty, HTTP Headers, enfim, todos esses parâmetros aqui. Max Completion Tokens, Max Tokens, que foi depreciado, Metadata, Model, Output Audio, Output Modalities, Parallel to Calls, e por aí vai. Todos esses parâmetros aqui. Se você quer ter certeza de qual você quer utilizar, você pode simplesmente fazer o seguinte. Eu vou apagar esse ponto que eu adicionei aqui. Você clica sobre model ou temperatura, qualquer um deles aqui, que você vai entrar no código da própria classe. E aqui tem todos os parâmetros que você pode utilizar. Então, é só você investigar aqui e, claro, investigar lá na página da API do ChatGPT. Lembrando que lá pode ser que eles tenham mudado alguma coisa e não se comportar exatamente da mesma maneira. O layout pode mudar e você pode usar a busca para encontrar o recurso. Outra coisa também é que lá pode surgir parâmetros novos que não aparecem aqui. Como esse cara consome a API do ChatGPT, então eles podem fazer alguma mudança lá, adicionar coisas novas e aqui não conseguir acompanhar exatamente na mesma velocidade. Beleza? Então, basicamente é isso. A gente já entendeu como que a gente cria um serviço e passa parâmetros para ele, de onde vêm esses parâmetros, quais são os parâmetros que a gente pode passar. A temperatura, eu ainda não comentei, eu acho, mas a temperatura funciona o seguinte. Ele vai de 0 a 10. No 0, ele é o mais racional possível e ele não tenta ser criativo. E quanto mais próximo de 10 fica, mais criativo o ChatGPT vai ser. E, claro, isso tende a trazer respostas bem malucas, dependendo da temperatura que você colocar aqui. A gente já terminou de criar o serviço, né? Agora eu vou voltar ao nosso controller e nós vamos criar uma nova função que vai fazer essa mesma operação de passar um prompt e fazer uma pergunta para AI, só que dessa vez usando os options, que é a segunda implementação que a gente fez. Ou seja, a gente chamava passando dessa maneira aqui, sem passar nenhum parâmetro, e agora a gente vai fazer para esse carinha aqui. Não tem nenhuma diferença de um para o outro, exceto que aqui a gente passa mais parâmetros. Mas isso influencia apenas no modelo que a gente está usando e na temperatura da resposta. Então, vamos voltar aqui e vamos implementar isso. Para fazer isso, você poderia perfeitamente fazer aqui mesmo, apenas apontar para a nova implementação, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicá-lo, porque aí você tem duas estruturas de código que você pode consultar no futuro. Vou chamar esse cara de Ask AI with Options. Beleza. E o getResponse, se não me engano, se chama getResponse with Options. Beleza. Os parâmetros são os mesmos e eu vou chamá-lo de Ask AI Options. Beleza, pessoal. Era isso que a gente precisava fazer. Temos que mudar aqui, senão dá ambiguidade de rota, né? E vamos executar a aplicação. Continuando, nessa aula a gente vai testar o novo endpoint. Eu já inicializei a aplicação e a gente vai voltar nas nossas coleções. Vou salvar a coleção atual
e vou renomear ela para Ask AI. Ok, e vou duplicá-la. Duplicate. E vou renomeá-la também para Ask AI Options, porque a gente usa o Options no serviço. Só para vocês saberem separar isso daqui. Perfeito. Posso pedir de novo a mesma pergunta ou posso mudar a pergunta. Vou mudar isso daqui. Which is capital of China? Eu vou mudar isso daqui para Chipre. Qual a capital do Chipre? Posso teclar Enter. Ok, a capital do Chipre é Nicósia, é a maior cidade da ilha e por aí vai. Enfim, trouxe a resposta para mim e está funcionando dentro do esperado. A gente pode fazer outra pergunta também. Eu geralmente faço perguntas menores para minimizar o consumo de tokens e não estourar esse limite. Se você criou a conta recentemente, vai ser gratuito o uso de texto, então não tem tanto problema. Mas você não tem garantia de que vai ter uma resposta. Isso vai depender de acordo com o uso de recursos da API do ChatGPT. Se estiver muito utilizado no momento, pode ser que você não tenha respostas. Beleza. Which is most popular food typical em... Vamos pensar um país aqui. Colômbia. E aqui ele fala que é uma culinária rica e diversa e tal. E aqui ele mostra todas as opções de comidas típicas de lá. Perfeito, pessoal. Então, está funcionando também. Agora você sabe especificar qual modelo quer utilizar, a temperatura e todos aqueles outros parâmetros que eventualmente você pode querer usar. A gente usou o mais simples, né? A gente não chegou a usar todos os parâmetros, mas evidentemente você pode usar a documentação oficial e estudar sobre cada um deles, ver quando utilizar cada um deles. E aqui estão todos os parâmetros que você pode usar e também todos os modelos que você pode utilizar. Até aqui a gente criou um prompt relativamente simples, né? Mas agora a gente vai usar conceitos de prompt engineering para tornar os nossos endpoints mais inteligentes. Para isso, você pode vir aqui na busca e pesquisar por prompt. E aqui a gente tem Spring AI Prompts Overview. Vou clicar nessa opção e vamos descer aqui, vamos conferir esses prompts. Aqui tem um exemplo de uso, né? A gente tem uma mensagem de texto com o user text. E aqui tem o template dentro do sistema, né? Então ele passa a mensagem padrão implementada por um prompt engineering para perguntar para a AI e aqui ele passa alguns parâmetros que a gente pode passar através da implementação. E aí sim a chamada é feita. Isso é chamado de prompt template. Então vamos voltar para a IntelliJ e vamos abrir os nossos serviços. Ok, vou clicar com o direito sobre Service, New, Kotlin Class File e eu vou chamar esse cara de Recipe Service. Ok, classe criada. Precisamos anotá-la com o @service. Ela vai receber a injeção de chat model, da mesma maneira que a gente faz aqui. Então, eu vou copiar isso. Ok. Agora, pessoal, a gente vai criar a function. Então, fun create recipe. Esse cara vai receber
algumas strings como parâmetro. A primeira delas é ingredients do tipo string. A cozinha também do tipo string. E por fim, as restrições de dieta. Então, dietary restrictions, também do tipo string. Ok, vou para o final aqui, abrir e fechar chaves e vamos implementar esse cara, né? Vou jogar isso aqui para baixo para ficar mais fácil de vocês lerem. E são esses os parâmetros. Ok. Agora a gente vai definir o nosso template. Para isso, val template, que vai ser igual a, entre aspas, triplas, a gente adiciona o template. Vou copiar a mensagem do template, que a gente vai passar no prompt, né? Beleza, e aqui a gente tem um template para geração de receita. Vamos até o final aqui, vamos só formatar isso aqui direito. Ok, esse é o nosso template, né? E aqui a gente passa os ingredientes fixos, né? Eu preciso criar uma receita usando os ingredientes a seguir, e aqui ele passa quais ingredientes ele quer. A cozinha que eu prefiro é a italiana. Por favor, considere as seguintes restrições de dieta. Por favor, gere para mim uma receita detalhada, incluindo título, lista de ingredientes e instruções de preparo. Então, eu vou substituir isso aqui por variáveis, pelas variáveis que a gente recebeu como parâmetro. Então, eu passo aqui o dólar, né, ou cifrão, abre e fecha chaves e a variável. Vamos para a próxima, que é a cozinha. Ctrl C, a cozinha que eu prefiro é a italiana e eu vou substituir isso aqui pela variável. E, por fim, as restrições de dieta. E eu vou fazer a mesma coisa. E aqui eu seto as restrições de dieta. Perfeito. Está montado o template. Só que eu ainda não montei o prompt, não fiz nada, né? O que eu preciso fazer agora, pessoal? Eu preciso criar uma instância do objeto prompt. Então, val prompt, que vai ser igual a prompt template. Prompt template recebendo como parâmetro o nosso template. Ok. E ao final eu coloco um ponto create para criar o prompt. Beleza. E ao final, o que eu faço? Eu faço a chamada passando esse prompt. Então, return chatModel.call, recebendo como parâmetro o prompt. E aqui eu pego o resultado, result.output.text e retorno o resultado. Quando eu faço isso, eu preciso dizer o tipo de retorno desse cara. Então, eu coloco dois pontos aqui e string. Beleza, e aí eu digo que esse cara retorna um string. Perfeito, pessoal. Na implementação do serviço, o que a gente precisava fazer era apenas isso. O serviço está pronto e, como você já deve ter imaginado, você pode montar templates para diversas possibilidades, estruturar um template para diversas possibilidades e setar dinamicamente os valores. Isso aqui te permite pegar um prompt que você executa repetidamente a mesma instrução, as mesmas instruções, e simplesmente parametrizar. Então, é bem mais tranquilo, facilita muito e é uma mão na roda nesse sentido.
Continuando, a gente terminou de implementar o serviço, agora falta implementar o controller que vai expor o acesso a esse método através do HTTP com REST. Para isso, a gente vai até o Generative AI Controller, ou melhor, a gente vai criar um novo endpoint. O controller já existe. E para fazer isso, a gente precisa adicionar outra injeção de dependências aqui, que é a injeção para o serviço que a gente acabou de criar, que é o RESP Service. Então, private val RESP Service, exatamente o que ele sugeriu aqui, e é isso. Aqui eu tenho que colocar uma vírgula e está injetado. Perfeito, ele está assim porque ainda não é usado, né? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar a função que vai retornar a receita para a gente. Para fazer isso, eu posso duplicar esse cara. Vou chamar esse cara de GenerateRecipe. Generate-recipe. A função também vai se chamar GenerateRecipe. Claro, aqui precisa ser, que é meu case, não pode ter esse hífen. Na verdade, é Recipe Creator o nome do endpoint. Beleza? Recipe Creator. E ele vai receber 3 parâmetros. São exatamente os 3 parâmetros que a gente passa aqui no Service. Então, vamos abrir o Recipe Service. E ele recebe ingredientes, cozinha e restrições da dieta. Então, vamos copiar esses parâmetros aqui, porque são exatamente os mesmos. Ele não vai ter um prompt, porque o prompt vai ser montado através do prompt template. Então, não precisa. Aqui ele dá esse erro, né? Mas é porque ele está chamando o serviço incorreto, né? Vamos trocar aqui por recipe service. Vamos ver qual é o nome do método. Create recipe. Recebendo ingredientes. Depois a cozinha. E por fim, as restrições da dieta. E é isso. Beleza, esses são os parâmetros que ele recebe. Claro, a gente precisa adicionar algumas annotations aqui. Por quê? Porque a gente tem que dizer que isso daqui é um request para. Então, para isso, @request para. Quarta opção aqui, ok, e é isso. Os outros também precisam ter request params. Então, vamos adicionar request params à cozinha. Só que nesse caso aqui, o usuário pode não setar uma cozinha, pode deixar em branco e pode ser opcional nesse caso. A gente tem que permitir que ele não sete esse valor. Para fazer isso, a gente adiciona uma propriedade chamada default value. E o valor default vai ser qualquer uma. Então, a gente coloca um n. Ok. A mesma coisa vale para as restrições da dieta. Vamos voltar para o início aqui. Dietary Restrictions e o default value vai ser none. Quando não tiver nenhuma, ele vai setar como none. Agora, pessoal, esse daqui pode ser que venha nulo. Eventualmente, ele pode vir nulo. E o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai adicionar uma verificação aqui, se ingredientes ponto is null or blank. Então, ele vai lançar uma exceção. E a gente vai lançar um throw illegal argument exception, esse sexto carinha aqui, ó. E a gente passa o parâmetro de, entre aspas simples, ingredients, parameter is required
and cannot be empty. E era isso, pessoal. A gente já terminou de implementar o nosso controller. Agora é só executar novamente a aplicação e fazer os testes e ver se realmente está funcionando. Continuando, nessa aula a gente vai testar o gerador de receitas. Então, vou duplicar esse último carinha aqui, duplicate. Ok. Recipe creator. E aqui a gente vai chamar o recipe creator. Ok. A gente precisa passar pelo menos um parâmetro, né? Então, vamos setar esses parâmetros. Primeiro parâmetro que eu vou setar, eu posso usar aqui a URL e montar os parâmetros, ou posso usar essa aba params do Postman, que fica mais tranquilo de trabalhar. Eu quero uma receita como rice, beans, beef e salada. Arroz, feijão, bife e salada. Na verdade, aqui é o nome do parâmetro, né? É ingredientes. Precisa ser exatamente igual o nome do parâmetro no endpoint, né? Senão não vai funcionar, não vai conseguir pegar. As restrições de dieta, dietary restrictions free ou none, poderíamos colocar none. Cozinha, vou colocar Brazilian. Ok. Send. Ok, ele me devolveu aqui a resposta. E os ingredientes dessa comida. Perfeito, gerou aqui a nossa receita. Agora vamos testar outra coisa. Vamos testar a comida mexicana. Vamos ver aqui. Olives, tomatoes, pepper. Restrições de dieta, vou colocar glúten. E vamos escolher mexicana. Enter. Ok. Uma salada de tomates e azeitonas mexicana. Perfeito. Agora a gente pode tentar também uma italiana com os mesmos ingredientes. E aí está a resposta. Perfeito, pessoal. Então, nosso endpoint está funcionando. A gente já trabalha com um prompt simples. Trabalhamos com um prompt um pouquinho mais complexo, passando parâmetros como modelo, temperatura e tudo mais. Trabalhamos também com um prompt template, que é um pouco mais avançado, né? E agora a gente vai começar a implementar o serviço responsável por gerar imagens para a gente. Nessa aula, a gente vai aprender como gerar imagens usando a API da OpenAI ChatGPT. Até agora, a gente já trabalhou com chat simples, trabalhamos com prompt templating e agora a gente vai aprender a gerar imagens.
Para fazer isso, a gente vai escolher o modelo específico para gerar a imagem. Se você não está nessa página aqui, vou voltar aqui no Overview, na página inicial. Ok. Overview, voltando para o início, você vai vir em Get Started. Aqui tem AI Models e aqui a gente tem Chat Models, que é o que a gente já utilizou, Embedding Models, Image Models, que é o que a gente vai utilizar, Audio Models, que a gente vai utilizar mais adiante. Vamos escolher Image Models, e aqui tem todas essas possibilidades de Image Models. E aqui a gente vai escolher o da OpenAI. Existe o da Azure OpenAI, mas eu não gosto de usar esse modelo, porque é uma camada extra que você vai usar, que é justamente passar pela Azure. Então, eu prefiro usar diretamente o da OpenAI. Vamos clicar sobre esse cara. Ok, e aqui tem o que você precisa fazer, muito na linha do que a gente já fez até então, que é adicionar dependência. E aqui tem o que você precisa adicionar no Maven, no POM do Maven, ou no Build Gradle do Gradle. Tem as propriedades também. As propriedades extra que você pode utilizar, na mesma linha do que a gente já viu anteriormente. E a gente vai descer até aqui. E aqui a gente tem um exemplo de geração de imagem. Esse código aqui geraria uma imagem para a gente. Então, vamos voltar para a IDE e a gente vai construir a nossa própria implementação. Então, voltando aqui para a IDE, vamos clicar com o direito sobre Service, New, Kotlin Class File. O nome da classe vai ser Image Service. Ok. Agora a gente vai definir o construtor dessa classe. Anteriormente a gente usava um Chat Model, né? A gente injetava a instância de um Chat Model. E agora a gente vai usar outra abordagem. A gente vai usar o Image Model. Para isso, vamos voltar aqui e vamos definir o construtor desse cara. Private val Image Model do tipo OpenAI Image Model. Terceira opção aqui, Georg Spring Framework AI OpenAI. Ok, agora a gente vai definir a nossa function. A gente pode começar com uma function bem simples, né? Então, vou chamar aqui fun, chamada generate image, e esse cara vai retornar um image response. Image response do Spring Framework AI Image. Ok, abre e fecha chaves e vamos definir o corpo desse cara, né? Porque ele tem que retornar a imagem. A gente pode simplesmente retornar um image response dessa maneira aqui. Claro, vamos definir essa variável, né? Create local variable image response. E esse image response vai ser igual a imageModel.call recebendo o prompt. E para fazer isso, a gente precisa passar um objeto chamado imagePrompt. Beleza, dentro desse imagePrompt, a gente passa a mensagem, o texto que a gente está pedindo para gerar. Então, a gente passa o prompt aqui como parâmetro. Claro, não existe essa variável, né? Então a gente precisa criar o parâmetro prompt. E aí está. E esse parâmetro vai ser do tipo string. Ok. Beleza. Isso aqui já funcionaria, pessoal. Só que a gente quer um maior poder, né? A gente quer definir configurações, a gente quer setar as dimensões da imagem, quantas imagens que a gente quer gerar, se é uma, se é mais de uma, se é várias, enfim. Ou melhor, se é mais de uma, é várias, né? Beleza, então vamos duplicar isso aqui. Eu vou deixar comentado para você ver a função mais básica. E se você quiser executar e testar também, pode. Lembrando que cada imagem que você gera custa 8 centavos, então, de dólar, né? Então, vou deixar dessa maneira aqui, comentado. E vamos voltar para a implementação. A implementação, não sei se você reparou lá na documentação oficial, é isso daqui, ó.
exatamente isso daqui. Está em código Java, mas se eu copiar e colar, a própria IntelliJ já vai converter isso aqui para código Kotlin. Então, voltando, vamos colar isso tudo aqui, Ctrl V, e ele já converteu, né? E aqui a gente chama esse cara de ImageModel, né? ImageModel.call. Beleza. Dessa maneira aqui já resolve. Só que, claro, a gente vai passar a instrução. E ao definir o ImagePrompt, a gente passa o texto, né? O que a gente quer que gere, né? O que a gente passa como parâmetro, o prompt. E isso aqui pode ser qualquer tipo de imagem que você queira gerar. Então, a gente passa primeiro o prompt, dentro do ImagePrompt. Depois, a gente passa as options como segundo parâmetro. E as options, a gente passa a qualidade, a gente passa o número, por exemplo, 4, a gente passa a altura e largura. E depois a gente passa o build. E aí sim a gente chama o carinha aqui que devolve o resultado. Só que a gente não está retornando, né? Então a gente vai mudar isso daqui e vamos retornar o response. Ok, e aqui ele está reclamando, pessoal. Vamos ver o que ele está reclamando aqui. É porque eventualmente isso aqui pode retornar um null, né? Eventualmente você executa isso aqui e ocorre um erro no serviço e isso retorna um null. Então, preciso vir aqui e colocar uma interrogação para dizer que esse cara eventualmente pode vir nulo. Quando eu faço isso, eu posso comentar isso daqui, ó. Posso remover essa linha aqui, melhor dizendo. Então, vamos apagar essa linha. E é isso. Essa implementação aqui já devolveria a resposta que a gente precisa, já geraria uma imagem para a gente. Mas, claro, você quer parametrizar, você quer fornecer a possibilidade de que quem estiver consumindo esse serviço passe isso daqui parametrizado. Então, mais uma vez, eu vou duplicar isso daqui e vou mover esse código aqui para dentro do comentado. Beleza? E é isso. Então, são essas duas possibilidades que você tem. E agora, pessoal, a gente vai parametrizar tudo isso daqui. Então, vamos voltar aqui e vamos ajustar para adicionar novos parâmetros a essa função. Beleza. Vamos lá. O segundo parâmetro vai ser qualidade. Isso vai ser uma string. Ok. Vamos duplicar esse cara. Próximo parâmetro vai ser o n, ou a quantidade de fotos que a gente quer que gere, ou melhor, de imagens, né? E isso aqui vai ser um inteiro, um int. No Kotlin, isso precisa ser o Kotlin objeto, né? O int objeto, melhor dizendo. E depois a gente tem a altura e largura, que são esses parâmetros aqui. E aqui também. E ele me ajuda desformatando tudo, né? Que legal. Beleza. Agora a gente vai trocar os parâmetros que estão fixos pelos que a gente acabou de criar. Aqui a gente vai passar qualidade. O n, a gente vai passar o n. Height, a gente vai passar o height. E width, a gente vai passar o width. E era isso. Implementado, e isso aqui já resolve o nosso problema. Então, essa opção aqui é a mais completa, né? Mas você pode usar essa daqui com os parâmetros fixos, essa daqui que é o comportamento default. Então, você só parametriza a string que você envia como prompt. No mais, fica exatamente igual. E era isso, pessoal. Definimos o serviço, agora falta criar o controller que vai expor isso aqui como endpoint REST.
Continuando, nessa aula a gente vai criar o método, ou melhor, o endpoint, que vai expor o acesso ao image service como o endpoint REST. Para isso, vamos usar o controller Generative AI Controller e vamos estruturar esse cara para usar o novo serviço que a gente criou, que é o image service, né? Então, para isso, private vol image service, como ele sugeriu aqui, e é isso. Está injetado, agora a gente pode utilizar ele abaixo. Próximo passo que a gente vai fazer é criar uma nova função aqui, fun, chamada generate image, abre e fecha parênteses. Essa generate image vai retornar uma mutable list de strings. Ok. E aqui a gente vai adicionar o abre e fecha chaves. Claro, ele reclama porque a gente não retorna, nem nada. E aqui a gente vai retornar image URLs. Também não existe, ele vai sugerir criar essa variável. Create local variable image URLs. Ok. Vou deixar assim por enquanto, apesar do alerta, né? E agora a gente vai adicionar os parâmetros para esse generate image. Para isso, a gente vai até o serviço e são esses mesmos parâmetros aqui, pessoal. Exatamente os mesmos parâmetros. A gente só precisa definir os mapeamentos do REST, os mapeamentos do HTTP, né? Beleza. E a gente tem esses parâmetros aqui. A gente vai passar request params, a maioria tem um valor default, então vou copiar isso daqui, que é igual. A qualidade, o valor padrão da qualidade é HD. O N, quando não especificar, vai ser 1. A altura vai ser 1024. E a largura também vai ser 1024. Ok, isso aqui já seta os parâmetros, né? Esse cara aqui, que é o prompt, a gente também precisa dizer que ele é um request param. Então, setamos aqui também que ele é um request param. E aí está ele. Vamos adicionar também um @getMapping para mapear isso aqui como um endpoint REST. E a gente vai receber requisições para esse cara no endereço generate image. Ok, definido. Agora a gente vai chamar o serviço, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável aqui, chamada response, que vai ser igual a image service ponto generate image, e aqui a gente passa o prompt, passamos a qualidade, passamos o N, altura e largura. Ok, a gente tem a response, né? Só que ela não está do jeito que a gente precisa. A gente tem que converter ela para mutable list. Vamos fazer isso. Então, a gente pega a response, ponto result, ponto string, e que é results, ponto string, e a gente mapeia o resultado, né? Então, ponto map, e aqui a gente passa a nossa function, né? Result, do tipo image generation, essa opção aqui, ok? E aqui a gente passa result.output.url, ou seja, ele vai retornar para mim várias imagens. Eu tenho que iterar essas imagens e adicionar essas URLs das imagens a
uma lista. Então, aqui ao final eu coloco um ponto to list. Ok, e era isso. Aqui ele está reclamando. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui, vamos adicionar um check aqui que já vai resolver. Perfeito, pessoal. Era isso. Está implementado o nosso controller. Agora a gente pode executar a nossa aplicação e testar no Postman. É exatamente isso que a gente vai fazer. Opa, espera lá. Ao tentar executar a aplicação, a gente teve um erro. Ele não encontrou o bin. Vamos ver aqui. Considere definir o bin do tipo image service nas suas configurações. Provavelmente eu esqueci de adicionar o @service. Exatamente, ó. @service. Ok. Executando novamente a aplicação. E agora sim, nossa aplicação inicializou. E na próxima aula a gente volta com o teste para ver se esse serviço realmente vai nos devolver uma imagem. Continuando, chegou o momento de testarmos o nosso serviço responsável por gerar imagens. Para isso, eu vou duplicar esse carinha aqui. Para isso, Ctrl D ou clique com o direito Duplicate. Generate Image. Beleza. E eu vou testar o gerador de imagem com a versão mais simples, né? Então, vou usar aqui Generate -image. E eu vou passar apenas um parâmetro. O nome do parâmetro vai ser prompt, né? Que é o nome do parâmetro no nosso controller. Beleza? Eu vou colocar aqui cute bird. Send. Ok. Erro interno do servidor. E nós podemos ir até o servidor e conferir o que aconteceu. Vamos voltar na nossa aplicação. E o que acontece, pessoal? A gente recebe Billing Hard Limit Reached, ou seja, para usar o recurso de imagem e para usar o recurso de transcrição de texto em voz, eu preciso pagar. Então, não dá para usar gratuitamente. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou até a minha conta na OpenAI. Vamos em Settings, Billing, Add Payments Details. E aqui ele pede as configurações do meu cartão de crédito. Vou setar essas informações e já retorno. Ok, setei as configurações de cartão. Clico em Continue. Não quero salvar as configurações do cartão. Aqui ele me pergunta o valor inicial de crédito que eu quero colocar. Eu vou colocar $5 apenas, que é o mínimo. Não quero recarregar automaticamente meu cartão. Meus créditos, né? Continue. Confirmar o pagamento. Possivelmente, como é uma compra não usual, a operadora deve me mandar alguma mensagem aqui. Eu já vou até logar na aplicação. Se alguma coisa der errado, eu já autorizo aqui. Ok. Adicionado. Tenho o crédito de $5 restantes. E é isso. Posso voltar a repetir a requisição
Send. Ok, ele me devolveu as URLs geradas. Beleza, vamos copiar esse caminho aqui. Vamos até o navegador. Enter. E aí está o passarinho gerado. Perfeito, pessoal. Então está funcionando. Conseguimos integrar o gerador de imagens com a nossa API. E é isso aí. Na próxima aula a gente continua. Bom, você aprendeu bastante coisa até aqui e se você quer avançar ainda mais e continuar seus estudos, o que eu recomendo que você faça é se inscrever nesse treinamento aqui, Spring AI com Kotlin, Spring Boot, ChatGPT, Ollama e DeepSeek. Ainda tem novas sessões chegando, já foram gravadas. Inclusive, vou mostrar para vocês algumas das aulas que já estão gravadas e que devem ser disponibilizadas em breve, que são essas aqui sobre Tool Calling. E em breve também devem ser disponibilizadas aulas sobre MCP. Então, o curso é bem completo e, claro, como o IA está avançando muito rápido, a gente está sempre correndo atrás de atualizar e adicionar novas sessões abordando outros assuntos. A gente já aborda 2 projetos no curso, né? A gente conhece as tecnologias, mas além de conhecer a tecnologia, a gente desenvolve alguns projetos, porque não adianta você conhecer uma tecnologia, mas não botar em prática. E aqui a gente foca em realmente botar tudo que você aprendeu em prática. Então aqui a gente aprende o que é OpenAI e em seguida coloca em prática em um projeto. Depois a gente aprende outras coisas relacionadas à transcrição de voz, quais modelos LLMs que a gente deve utilizar e também bota em prática. Em seguida a gente aprende a lidar com DeepSeek, Ollama, OpenWeb UI e por aí vai. E logo em seguida a gente vai partir para o terceiro projeto que ainda não está disponível, que é Tool Calling. E o quarto projeto vai ser MCP. E claro, podem vir novos projetos também, dependendo do feedback de vocês. Enfim, é um projeto que está em expansão ainda. Aqui tem todos os detalhes, você pode conferir, o link está na descrição. E eu vou te deixar agora com o vídeo de apresentação desse curso. Fala, Dev, beleza? Se você quer se destacar no mercado e garantir um futuro promissor, essa pode ser a oportunidade que você estava esperando. O mundo da inteligência artificial está mudando a forma como a gente constrói software e quem começar agora vai sair na frente. E o melhor, ainda dá tempo de entrar nessa onda com o pé direito. Imagina só, combinar Kotlin, Spring Boot 3, Spring AI e o ecossistema Spring para criar aplicações realmente inteligentes. Parece distante? Calma que eu te explico como isso é totalmente possível para você. Esse é o primeiro curso de Kotlin com Spring AI em português. Um treinamento completo, criado para te preparar passo a passo na construção de aplicações inteligentes com Spring AI, Spring Boot e os modelos LLM mais poderosos da OpenAI. E o que isso significa para você? Significa dominar uma stack inovadora, capaz de gerar respostas personalizadas, criar receitas sob demanda, transformar áudios em textos e até gerar imagens incríveis só com uma descrição. E sim, você vai aprender isso mesmo que nunca tenha usado IA antes. A gente vai construir junto aplicações completas, começando do básico, sempre com explicações claras, práticas e no seu ritmo. E tem mais, além da OpenAI, você também vai aprender a integrar outros modelos LLM que estão ganhando espaço no mercado, como os da DeepSeek. Eles vêm se destacando como alternativas poderosas e eficientes, perfeitas para quem quer explorar outras opções de uso ou trabalhar com diferentes orçamentos. E sabe por que tudo isso é tão valioso? Porque essas tecnologias são as mesmas usadas por empresas como Meta, Amazon, Apple, Netflix, Nvidia e Google. Ou seja, você vai estar aprendendo com uma base sólida, alinhada com o que tem de mais moderno no mercado. E se você está se perguntando onde isso pode te levar, olha só, tem gente ganhando entre 6 e 30 mil reais aqui no Brasil
e no mínimo $5.000 nos Estados Unidos com esse tipo de conhecimento. Não é mágica, é só saber usar as ferramentas certas e aplicar com propósito. E aqui você aprende de verdade. O curso tem exercícios práticos, guias escritos para revisar o conteúdo e um suporte ativo na plataforma. Eu mesmo vou estar lá respondendo dúvidas, acompanhando o seu progresso, como eu sempre fiz nos meus treinamentos aqui na Eruto. Aliás, se você não me conhece, eu sou autor de outros cursos aqui na plataforma e já ensinei mais de 55.000 alunos. Meu compromisso sempre foi o mesmo: trazer ensino de qualidade, direto ao ponto e que realmente faça a diferença na sua carreira. E pode ficar tranquilo, você não precisa ter experiência com IA para começar. Mas é importante ter uma base em Kotlin. Se você já conhece um pouco de React ou já trabalhou com REST APIs usando Spring Boot, isso vai acelerar o seu aprendizado, mas não é obrigatório. E sabe o que é melhor? No final do curso, você ainda ganha um certificado de conclusão da Udemy, que pode ser um diferencial no seu currículo, seja para conseguir uma promoção ou conquistar uma nova vaga. E o risco? Zero. A Udemy oferece garantia de 30 dias e se por qualquer motivo você achar que o curso não é para você, é só pedir o reembolso, simples assim, sem burocracia, sem ressentimento. Agora é com você. As melhores oportunidades são para quem age rápido, então não perca tempo. Vem comigo no curso mais completo de Kotlin com Spring AI, Spring Boot e IA generativa. O seu futuro como desenvolvedor de aplicações inteligentes começa agora. A gente se vê na primeira aula.